é impossível a gente não ler essa história e não chorar, né? Porque hoje nós temos a dimensão da história de José na sua totalidade. Mas imaginamos José vivendo dia após dia, como eu e você estamos vivendo dia após dia. Às vezes a gente olha de hoje para trás, a gente compreende muitas coisas que aconteceram na nossa vida ao longo da caminhada e que hoje a gente pode dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Mas enquanto nós estávamos caminhando nesse processo, a gente não tinha essa dimensão. E nesse texto aqui, nessa história, nesse breve resumo da palavra de Deus, conta-nos a história, a vida de José. José, ele era filho de Jacó e Raquel. José era o 11º filho de Jacó. 12º era Benjamim, seu irmão. Então Jacó com Raquel tinha 2 filhos, José e Benjamim. E quando a gente olha aqui para esse texto, ele sonhando que o sol, a lua e 11 irmãos vão se inclinar perante ele, ele está falando de quem? Ele está falando que o sol é o pai, a lua é a mãe e as 11 estrelas são os seus 11 irmãos, porque Jacó teve 12 filhos. E quando José conta esse sonho aos seus irmãos, a Bíblia nos fala que claramente que os seus irmãos o invejavam, porque a inveja, ela é um sentimento de desagrado diante da conquista de alguém. Então, quando alguém conquista alguma coisa, o invejoso ele não se está por satisfeito com a conquista do outro. Foi o que aconteceu aqui. Porque quando ele falou o sonho, por que só José sonha? José era o 11º filho. Por que o mais velho não sonhou, o segundo, o terceiro, o quarto, mas sim José? E uma coisa interessante, que esse sentimento de inveja, ele também leva a pessoa a odiar. Porque a pessoa não fica contente com a conquista do outro. E aí começa aquela animosidade. E aí o tempo vai passando, os seus irmãos vão pastorear as ovelhas dos seus pais. E Jacó diz o quê? Jacó pede: meu filho, vai lá ver onde é que estão os teus irmãos. E quando José se desloca para ver os seus irmãos, eu estou resumindo aqui porque são 9 capítulos praticamente, eu vou tentar resumir em alguns tópicos para a gente ter essa base. E quando os seus irmãos de longe avistam que José está vindo, o que eles dizem? Lá vem o sonhador, agora é a nossa vez. E aí eles pegam José, uns queriam matar, outros não, o mais velho: não, vocês não vão matar porque eu sou responsável, o que eu vou dizer para o meu pai? E aí eles pegam José e lançam ele numa cova. Pegam a sua vestimenta, sujam ela de sangue e vão, depois de José ser vendido ao Egito, porque enquanto ele estava naquela cova, vinha uma caravana de ismaelitas, e o Rubens, que era o seu irmão mais velho, não estava ali presente. Eles venderam sem anuência do seu irmão mais velho, o José, para o Egito. E aí quando o seu irmão Rubens chega, vê toda aquela cena, toda aquela roupa suja de sangue, ele se desespera, né? E posteriormente os seus irmãos voltam para o seu pai. Então a gente viu que os irmãos foram tomados de um sentimento de inveja, de um sentimento de ódio, e agora eles vão ser tomados de um outro sentimento, que é o sentimento de mentira. Porque os seus irmãos, com a roupa suja em sangue, chegaram para Jacó e disseram: olha, Jacó, o teu filho, uma fera devorou ele e aqui está a roupa. E aí o seu pai vai lamentar por vários dias. Então a gente vê nesse começo pelo menos 3 sentimentos que vão desencadeando na vida daqueles que são invejosos, que odeiam e que são mentirosos. E aí José então ele é vendido. José é vendido para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele foi comprado pelo Potifar. Ele foi vendido por 20 moedas de prata. E aí ele foi comprado pelo Potifar. E quando o Potifar comprou ele, né, o texto vai dizer lá em Gênesis, aí depois, se você quiser, eu posso passar até o arquivo com as anotações bíblicas, né?
José foi comprado por Potifar, lá em Gênesis capítulo 39. E aí o Potifar viu que ele era uma pessoa abençoada, né? Apesar de ele ser vendido, né? Imaginamos nós aqui, estamos aqui em Tubarão, alguém pega nós, leva lá para a África e vende lá para um senhor. Às vezes a gente pensa assim, a história é bonita, mas a gente não entende o dia a dia, né? O que vai acontecendo diariamente, os sentimentos que vão surgindo. Mas o interessante nisso tudo é que quando José é vendido para Potifar, o Potifar começa a enxergar nele que ele é uma pessoa abençoada, porque o texto vai dizer, e o Senhor era com José. Apesar de José estar sozinho no Egito, o Senhor era com ele. E aí José, após Potifar delegar para José toda a administração da sua casa, o José vai coordenando ali, gerenciando a casa de Potifar. E lá, a tantas alturas, José sendo abençoado e abençoando as pessoas. A mulher do Potifar, o que fez? Ela olha para José, porque a Bíblia diz que José era formoso e bonito. Ela tenta seduzir José. Mas José, que era um homem temente a Deus, que apesar de estar distante da sua casa, longe daqueles que o conheciam, ele temia a Deus. E aí, ela insistentemente, até que um dia ela chegou dentro da sua residência e foi tentar agarrar José. E aí José se escapou e acabou deixando a sua vestimenta. E aí, aquela mulher, né, tomada por um espírito de mentira, ela espera o seu senhor, Potifar, chegar em casa e diz para ele que aquele hebreu que tu comprou, ele tentou me seduzir, tentou me possuir. E aí, prontamente, diante dessa notícia, o Potifar pega José e lança ele na prisão. E quando José está na prisão, o Senhor era com ele. Lá na prisão, ele chegando na prisão, o chefe dos carcereiros coloca José do quê? De administrador do presídio daqueles presos. Então José começou a tomar conta. Por quê? Porque José era bonito? Talvez não, ele era bonito, né? Porque o texto da Bíblia diz isso. Mas é porque ele tinha a bênção de Deus na vida dele. Ele tinha o Senhor sobre a vida dele. E aí vai passando o tempo na prisão e duas pessoas que serviam ao rei e que desagradaram ao rei, que era o copeiro Mor e o padeiro Mor, eles tiveram um sonho. E eles ficaram perturbados. E aí, provavelmente naquele período que José estava ali, eles foram vendo que José era um homem de Deus, era um homem de oração. E aí eles contam para José o seu sonho. E o copeiro disse, olha, eu tive um sonho, né, eu não vou entrar aqui no detalhe, que, resumindo, o sonho do padeiro e do copeiro, que depois de 3 dias, o copeiro Mor, ele foi restituído à sua função original, que era servir o vinho para o faraó. Em contrapartida, o padeiro, vendo que o sonho e a revelação que José tinha dado para o copeiro, ele disse, eu também tive um sonho. E aí José disse, olha, 3 dias eles vão pedir a tua cabeça. Então o copeiro Mor foi restituído à sua função e o padeiro Mor foi morto através, né, pela revelação do seu sonho. E aí passou-se 2 anos. Aí nós já estamos lá em Gênesis, capítulo 40. Então passou-se 2 anos, o copeiro Mor estava ali servindo o rei, Faraó. E daqui a pouco, quem que tem o sonho? Faraó. Faraó tem o sonho. Só que enquanto o copeiro Mor saiu da prisão, ele não se lembrou mais de José. Ele não deu uma boa notícia de José para Faraó. Ele esqueceu. E aí, Faraó vai ter um sonho, onde ele vai ter aquele sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras,
7 espigas boas e 7 espigas ruins, que simbolizavam o quê? Que depois, durante um período de 7 anos, haveria fartura, haveria abundância no Egito. E depois 7 anos, haveria fome sobre toda a face da terra. E aí, o rei mandou chamar todos os magos, toda aquela classe que, à luz da Bíblia, né, nós vimos que não agrada a Deus. E aqueles magos, eles não deram e não conseguiram dar a interpretação do sonho de Faraó. E aí, o copeiro Mor, ele teve um estalo, né? Ah, rei Faraó, Faraó, quando eu estava lá na prisão, tinha um homem e eu tive um sonho. E depois que ele revelou aquele sonho, eu fui restituído à tua presença. E o que Faraó fez? Manda chamar José urgentemente. E aí José é chamado à presença de Faraó. E Faraó conta para José o seu sonho. E aí José revela para Faraó: olha, Faraó, as 7 vacas gordas simboliza que 7 anos o teu reino será próspero, vai haver abundância de alimentos. Mas as 7 vacas magras são 7 anos de muita fome. E da mesma forma a espiga boa e a espiga ruim. E aí Faraó, ele se agradou daquele conselho, não somente da revelação que Deus deu a José para transmitir a Faraó, mas José também deu conselhos. Porque se você ler lá em Gênesis 41, do 31 ao 37, vai estar o conselho que José deu para Faraó. E aquilo alegrou o coração de Faraó, que Faraó honrou José. E aí o Faraó colocou José como administrador de todo o seu reino. E aí começou, e nesse período, né, os irmãos de José, aqueles irmãos que venderam ele, porque a fome, então houve uma produção, José estocou comida, trigo, muita coisa. E aí a fome já estava começando naquela região. E aí o que acontece? Jacó, seu pai, manda que os seus irmãos: olha, eu sei que no Egito tem abundância, vocês vão lá comprar comida. E aí o que aconteceu? Os irmãos de José vão até o Egito comprar alimentos. Gênesis capítulo 42, do versículo 1 ao 5. E aí, quando eles chegam no Egito, tinha Faraó, José era o segundo homem. José que mandava em tudo, José era que coordenava tudo. José era o homem de confiança de Faraó. E aí, quando os seus irmãos chegam no Egito, na presença de José, o que eles fazem? Gênesis capítulo 42, versículo 6. Os irmãos de José se inclinam perante José. E aí, José reconhece os seus irmãos. Esse período entre a prisão, entre o momento em que José foi vendido, até o momento em que José era o segundo homem do Egito, 13 anos se passaram. José foi vendido com 17, aqui José tem 30 anos. E aí, José reconhece os seus irmãos. Imagina a situação, né? Aquelas pessoas que te venderam, que te traíram, e agora chegam diante de ti, e José, Gênesis capítulo 42, versículo 25 até o 28, vai mostrar para nós que José, mesmo nessa circunstância, ele abençoa os seus irmãos. Por quê? Porque ele vende o trigo, eles enchem sacos de trigo. E José manda que os seus empregados coloquem o dinheiro que eles pagaram
José pega e coloca na boca do saco e devolve tudo. É só o Espírito de Deus para fazer isso em nós. Né? Porque humanamente, olha, dava vontade de dar uma camaçada de pau, né? Quando eles voltaram ali, imagina se é nós. Pessoa que furou nós e ele vem aqui, a gente ainda vai dar água, ainda vai pegar um dinheiro, vai botar ali, ó, vai em paz, Deus te abençoe. Então José, ele era diferente. E aí José abençoou seus irmãos. Há uma narrativa ali da história. José pergunta, quem é o pai de vocês? O pai de vocês está vivo? Vocês têm mais irmãos? Mas José não se identifica. A Bíblia vai dizer que ele saiu e ele entrou dentro de uma câmara e chorou copiosamente. Imagina, saudade, sentimentos, né? E aí José abençoa os seus irmãos e eles vão embora. E aí aquela comida também vai acabando. E os irmãos têm que retornar de novo. E o que eles fazem? Eles trazem o seu irmão Benjamim. Porque José falou, olha, se vocês forem e vocês não trazerem de volta, ele não disse isso, meu irmão, né? Mas a gente sabe que o Benjamim era irmão dele. Imagina o coração do pai, Jacó em casa, sabendo que ia levar o filho mais novo, já tinha perdido um, vai levar mais outro. Mas o seu irmão mais velho, não, eu dou a minha vida. E aí eles retornam para o Egito com Benjamim. Então retorna os 11. E o que eles fazem lá em Gênesis capítulo 43, versículo 26 e 28? Eles se inclinam perante José. Se você ler aí no texto, Gênesis 43, 26 e 28, vai dizer que eles se inclinam. Mas se nós nos lembrarmos da profecia no início, a Bíblia diz que não era só os 11 que iam se inclinar. Era o sol, era a lua e as 11 estrelas. Por enquanto só estavam as 11 estrelas, faltava 2 ainda. E aí, o que acontece? Quando os irmãos chegam, José leva-os para a sua casa. E aí, mais uma vez, José abençoa os seus irmãos. Gênesis 44, do 1 ao 2. E em Gênesis 44 e 14, antes de eles irem embora, eles se inclinam novamente na presença de José. Então, pelo menos 3 vezes eles se inclinaram. Já que não vai pelo amor, vai pela dor, vai pela fome, né? E aí, José manda buscar seus irmãos de volta, Gênesis 14. E José, em Gênesis capítulo 45, do versículo 1 ao 5, José se revela aos seus irmãos. Ou seja, ele não se aguentou, 13 anos longe da família. Vamos imaginar nós aqui, viajamos lá para o exterior, ficamos lá 13 anos, aí a gente muda a nossa fisionomia, a gente chega diante dos nossos parentes, como é que a gente fica? A gente fica morrendo de saudade. Hoje, se a gente está longe, a gente liga o celular, a câmera, a gente fala ao vivo com a outra pessoa, mas naquele tempo não tinha nada disso. E aí José se revela aos seus irmãos e ele manda buscar o seu pai. E aí, Gênesis, capítulo 45, do 13 ao 24, José mais uma vez abençoa seus irmãos, ou seja, sob a ordem de Faraó, José diz assim, vocês escolham a melhor terra aqui no Egito para vocês morarem. E, por fim, Gênesis capítulo 46, do 29 a 31, José se encontra com toda a sua família. Então eu fiz um relato breve aqui da história, depois você pode ler de Gênesis capítulo 37 até os 50, você pode ler toda a história completa e você vai ver o que é o poder de Deus. Então, fazendo esse relato rápido e breve, uma retrospectiva da vida de José, desde a sua saída do Egito até ser governador juntamente com o faraó lá no Egito. Aliás, ele saiu lá da terra de Canaã, de Midian, né? E vai para o Egito. Eu enumerei aqui pelo menos 5 lições que eu aprendo com José nesse texto e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, a vida de José, ela é marcada pelo temor a Deus. Gênesis capítulo 39, 9, ele diz assim:
quando a mulher de Potifar vai seduzir ele. Ele diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, a esposa, ele falando para a esposa de Faraó, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que é o temor do Senhor? A Bíblia vai nos dizer. A própria Bíblia nos conceitua o que é temor a Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor a gente não gostava lá quando fazia perguntinha de história, de geografia. O que é... Vamos bolar uma pergunta aqui. O que é ciência? O que é matemática? O que é português? Aí a gente tinha um conceito. O que é um presente? É algo que eu recebo. É o verbo é. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é odiar o mal. O que é odiar? É ter repulsa. Não é ter ódio como os irmãos de José tiveram da pessoa de José, mas é ter ódio pelo mal. O que é mal? É tudo aquilo que traz prejuízo para o meu próximo. Então eu tenho que odiar o mal. Eu tenho que odiar a soberba. Eu tenho que odiar a arrogância. O que é soberba? O que é arrogância? O que é o orgulho? Está tudo dentro do mesmo pacote. É quando eu quero ser maior do que o outro. Eu quero ser melhor do que o outro. A gente não vê isso na vida de José. Alguém disse ali que José era melhor do que o copeiro, melhor do que o padeiro, ou era melhor do que os outros presos que estavam com ele? Não. José ficou lá na cadeia, na dele, e Deus colocou ele num lugar alto, mesmo naquele lugar de dificuldade. Então o temor do Senhor é isso. É odiar o mau caminho, é odiar a boca perversa. Eu odeio. Salomão já disse isso. O mesmo Salomão, em Provérbios capítulo 16 e 6, ele diz: pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. O que fez José se desviar daquela mulher? Foi o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor que nos faz desviar do pecado. Porque quando a gente não teme a Deus, a gente vive na prática do pecado. A gente vive na mentira, a gente vive na arrogância, a gente vive no ódio, a gente vive na inveja, a gente vive na maledicência. Por quê? Porque a gente não teme a Deus. Tiago não vai dizer: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então, quando eu e você, quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Em contrapartida, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais santos nós seremos. Nós não seremos canonizados, mas nós seremos pessoas santas. Aquilo que nós cantamos aqui no início, se eu não me engano, o primeiro cântico, nós seremos pessoas mais separadas. Separadas do quê? Do pecado, para agradar a Deus. Era isso que José fez. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De tudo que nós ouvimos, o fim é temer a Deus. Quando eu temo a Deus, eu respeito a Deus. Por quê? Eu não vou deixar de fazer algo porque alguém está me vendo, alguém está ao meu redor, está me olhando. Não. Eu não vou fazer algo porque eu estou agradando a Deus. Eu sei que Deus está me vendo. O próprio Salomão vai dizer que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, ou seja, onde o homem estiver, a lâmpada do Senhor vai estar ali. Ele vai estar ali conosco. Então, nessa primeira lição,
nessa primeira marca, nessa primeira característica da vida de José, que a gente possa ter temor a Deus. Porque quando eu temo a Deus, Deus vai me usar. Agora, se eu não temo a Deus, é o que a gente vê na Bíblia. As pessoas que temeram a Deus foram pessoas tremendamente usadas por Deus. Segundo, a vida de José é marcada pelo reconhecimento de que é Deus que faz todas as coisas. Gênesis 40, versículo 8. E eles lhe disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. O que José estava dizendo aqui? E em Gênesis também, capítulo 41, versículo 16, quando o faraó chama ele, e respondeu José a faraó dizendo: isso, ou seja, revelar o sonho, não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o que está lá em Provérbios capítulo 30, versículos 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que José fez? Ele reconheceu o Senhor em todos os seus caminhos, porque ele disse: não está em mim, está em Deus. Ele não teve sucesso quando revelou o sonho lá do padeiro e do copeiro? Não ocorreu depois de 3 dias, eles não foram, um erguido, levado à presença de Faraó e o outro foi para o sepulcro? Ele poderia ter achado: bom, olha, eu revelei aquele sonho, agora eu vou revelar o de Faraó também. Mas não, ele disse: não está em mim, Deus. Então eu e você precisamos todos os dias da nossa vida fazer o quê? Reconhecer o Senhor. Sabe por que às vezes as nossas veredas estão assim? Porque a gente não reconhece o Senhor da nossa vida. Então, se nós reconhecermos em todos os nossos caminhos que trilhamos, é o Senhor que vai endireitar as nossas veredas. Porque o próprio Salomão vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Terceiro, a vida de José é marcada por um coração perdoador. A vida de José é marcada por um coração perdoador. Eu e você na situação de José, vamos ser sinceros conosco mesmo. O que nós faríamos? A gente é vendido, não é vendido pelos estrangeiros, não é vendido pelo vizinho, não é vendido pelo colega da faculdade, pelo colega de trabalho, não. Ele é vendido pelos seus próprios irmãos. Tem o seu sangue do mesmo, quase o mesmo DNA, né? Porque dos 12 filhos que Jacó teve, 2 era de uma mulher, 2 era de outro, 4 era de outro, mas eles tinham o mesmo pai, eles tinham o mesmo sangue. E aí José, ele tem um coração perdoador, porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. A oração do Pai Nosso é bem clara. Não adianta a gente dar o dízimo, não adianta a gente dar esmola, não adianta a gente visitar as pessoas, se a gente tem no nosso coração
falta de perdão. Porque quem tem falta de perdão, ou quem não perdoa as pessoas, ela não está imitando Jesus. Porque Jesus, quando estava erguido lá na cruz do Calvário, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, quando nós não perdoamos alguém, nós viramos escravos dessa pessoa. Então, se no meu local de trabalho uma pessoa me ofendeu, me humilhou, e eu não perdoei, eu vou carregar essa pessoa aonde eu for. Eu vou para a praia, aquela pessoa vai estar na minha mente, por quê? Porque eu estou presa a ela. Não é que a gente vai sofrer de amnésia. Ah, não, aquela pessoa me ofendeu, eu esqueci tudo. Não, não é isso. Mas quando a gente perdoa de coração, a gente se lembra da pessoa, mas aquilo não causa nenhuma tristeza no nosso coração, aquilo não causa nenhuma dor no nosso coração, é diferente. Não quer dizer que eu tenho que estar abraçado e beijando aquela pessoa, não. Porque às vezes os caminhos cada um toma um rumo, mas eu não tenho mais ódio. O que é ódio? É quando eu desejo mal. Eu estou torcendo que aquela pessoa não passe naquela entrevista. Eu estou torcendo para que aquele carro quebre. Né? Quando a pessoa não tem perdão no coração, ela é isso. Mas quando aquela pessoa, ela encontra Jesus e tem um coração perdoador, o que ela faz? Ela faz aquilo que Paulo vai dizer em Romanos, que Jesus vai dizer no Novo Testamento, nos Evangelhos: abençoai os que vos perseguem. Então foi essa atitude que José teve. Apesar de ser vendido pelos seus irmãos, ele os abençoou. Ele os abençoou com alimento. Ele abençoou os seus irmãos abrindo a sua casa e recebendo. Ele abençoou a sua família dando o melhor da terra do Egito. Então, eu e você somos convocados a ter esse sentimento. Quarto, a vida de José é marcada pelos sonhos e os planos de Deus que jamais deixarão de ser cumpridos. Gênesis capítulo 45 e versículo 5, ele vai dizer assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos peses aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha a confiança que José teve. Né? Imagina, naquela situação, os irmãos de certo já começaram a botar a mão na cabeça, né? A vergonha começou a tomar conta deles, a vontade era de se enterrar num buraco, porque eles achavam que tinham feito algo de má para a vida de José. Mas José viu aquilo como que o plano de Deus jamais pode deixar de ser cumprido. O que Deus falou para Abraão? Eu farei de ti uma grande nação e darei toda essa terra que vai ser tua. Abraão morreu. Promessa foi para quem? Para Isaac. Darei toda essa terra para tua possessão. Isaac morreu. E aí veio quem? Jacó. Imagina se o José não é levado para o Egito. Talvez a família de Jacó toda teria morrido. Mas o José tinha essa esperança. Deus me enviou adiante de vós. E aí a Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Quem foi que fez a promessa a Abraão? Foi o homem? Foi o faraó? Quem fez a promessa foi Deus. E se Deus fez a promessa, Ele há de cumprir. O caminho que vai se cumprir, a gente não sabe, porque a gente caminha pela fé. Mas que vai cumprir a promessa de Deus. Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele,
e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, se Deus fez uma promessa para você, meu irmão, não desista. Vai se cumprir. Jesus falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se você tem uma promessa, Deus falou algo no seu coração, Deus usou alguém, entregou uma mensagem, uma palavra para você, Deus vai cumprir. Chova o que chover, aconteça o que acontecer, a palavra de Deus vai se cumprir. Quinto e último, a vida de José é marcada por uma confiança na onisciência de Deus. O que é onisciência? Todo conhecimento do mundo em todas as áreas. Gênesis capítulo 45 e versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Por quê? Porque o José, ele tinha uma confiança de que Deus é que guiava a vida dele por onde quer que ele fosse. Tanto é que Salmos, capítulo 139, do versículo de número 1 até o 7, vai dizer assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Amém, irmãos? A história de José, nós que muitas das vezes nos espelhamos nas pessoas, nas atitudes, nos padrões que o mundo oferta. Eu e você precisamos nos espelhar nas histórias bíblicas, na palavra de Deus. Porque às vezes eu e você não estamos presos, não fomos vendidos, não fomos traídos, não fomos caluniados injustamente, mas talvez eu e você estejamos vivendo uma circunstância parecida dentro da história de José, mas que eu e você jamais poderemos ou devemos perder pelo menos essas 5 lições que eu falei aqui e que teria tantas outras. Não podemos perder o temor a Deus. Não podemos perder o reconhecimento de que tudo que acontece na nossa vida tem a mão de Deus. Não podemos perder a noção de que precisamos ter um coração perdoador. Não podemos perder de vista que os planos de Deus, os sonhos de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, eles jamais deixarão de ser cumpridos. E nós não podemos perder a consciência de que nós estamos cercados por Deus. Aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós vamos colocar a planta dos nossos pés, que nós possamos andar com a consciência de que Deus está nos vendo. Eu estou lá longe, aqui ninguém é crente, ninguém me conhece. Eu vou fazer isso de errado. Eu vou fazer isso que contraria a palavra de Deus. Você vai ter a consciência de que Deus está ali vendo.
Porque se Deus não estiver te vendo, o Salmo 139 a gente rasga e pica bastante e joga fora. Porque aqui diz: para onde irei? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Amém, irmãos?